Colegas deputados, Senhor Secretário do Presidente da República para os Assuntos Políticos e Parlamentares, caros funcionários parlamentares, minhas senhoras e meus senhores, povo angolano. A Assembleia Nacional é, nos termos da Constituição, um órgão representativo de todos os angolanos, que exprime a vontade soberana do povo. Nessa condição, não será exagero afirmar que o nosso Parlamento é a expressão maior da nossa democracia. Aqui, exprime-se a vontade soberana do povo e não se deixa apagar a chama da democracia. Existimos como Assembleia Nacional porque somos o resultado do que há de mais sagrado em democracia, o voto popular, o qual tem subjacente as ideias de representatividade e de confiança. Os angolanos confiaram em nós para os representar. Agradeço, por isso, a confiança que os senhores deputados acabam de depositar em mim para dirigir a nossa Assembleia Nacional. Agradeço, de igual modo, a direção do meu partido, o MPLA, e o seu grupo parlamentar, pela confiança em mim depositada para o exercício de tão honrosa função. A melhor forma de honrar esta confiança é agir sempre com equidistância, isenção e imparcialidade, como mandam a Constituição e a lei. É agir sempre para dignificar e elevar a imagem e o bom nome da nossa Assembleia Nacional. É agir sempre com o objetivo de corresponder às legítimas aspirações do povo angolano que temos o privilégio de representar nesta casa. Um longo caminho foi percorrido até aqui, desde 1992, altura da implantação da democracia multipartidária no nosso país. Ao iniciar essas responsabilidades, enquanto Presidente da Assembleia Nacional, evoco, com reverência e agradecimento, o papel desenvolvido pelos anteriores presidentes do nosso Parlamento, pelo suor emprestado à afirmação e o fortalecimento da nossa democracia e pelo percurso histórico de afirmação e dignificação da nossa Assembleia Nacional. Evoco Fernando José de França Van Dunen, de feliz memória, Roberto Antônio Vítor Francisco de Almeida, Fernando da Piedade Dias dos Santos e Antônio Paulo Cassoma. Permitam-me evocar, de modo particular, a Presidente Carolina Cerqueira, a primeira mulher a ocupar tão prestigiante cargo na nossa República, que tenho a missão de suceder, para agradecer pelo empenho, labor e patriotismo que colocou ao serviço da nossa pátria, enquanto Presidente da Assembleia Nacional. Não tenho dúvidas que conto com seu apoio e com sua experiência para me ajudar a cumprir esta missão. Caros colegas deputados, angolanas e angolanos, Angola é um Estado democrático. A nossa democracia funciona e, não sendo um produto acabado, se consolida paulatinamente. Contudo, não podemos ignorar que vivemos um tempo democrático novo. Vivemos tempos democráticos de transformação constante e de desafios em torno da dimensão representativa dos cidadãos. A população cresce, as gerações sucedem-se umas às outras e os quereres mudam e, por vezes, se conflituam. Não há democracias perfeitas e mais próximas da imperfeição estarão aquelas que se submetem a padrões civilizacionais e culturais que lhes sejam estranhos. As democracias não se comparam nem se importam. Constroem-se para pessoas concretas, em cenários culturais específicos e com anseios próprios. O futuro da nossa democracia tem de ser estudado e debatido por nós, todos os dias, para que ela consiga responder positivamente às mudanças dos novos tempos e do nosso país. Este é um debate não apenas essencial, mas existencial, sobre o qual este órgão,
que exprime a vontade soberana do povo deve assumir a dianteira. Para que a função representativa não seja apenas formal, é fundamental que os cidadãos sintam que o Parlamento e os parlamentares os representam efetivamente. Para isso, é essencial que tenhamos uma Assembleia Nacional cada vez mais aberta e próxima, que comunica com os representados, sendo efetivamente a casa do cidadão. É necessário que o Parlamento sinta de perto os quereres do povo e que os deputados sejam os porta-vozes dos angolanos. Há, porém, um ponto de partida que julgo incontornável. Vivemos numa sociedade plural, de vários quereres, que por vezes se antagonizam. Se não compreendermos corretamente esta premissa, o caminho será a construção de trincheiras para defender os extremos antagónicos, ao invés da edificação de pontes que aproximem as diferentes vontades. A contradição é normal e o que é contrário é útil. Defenderemos melhor a nossa democracia se nos retirarmos dos extremos e a conduzirmos para a convergência. Continuamos a ter a oportunidade de fazer do nosso Parlamento uma ponte que nos leva à convergência, sendo um indutor para a formação de uma sociedade de concórdia, de convergência. O exemplo recente da discussão do pacote legislativo eleitoral é paradigmático, podendo inspirar a abordagem de outros temas, desde logo, para que este Parlamento volte a colocar nas suas prioridades o debate sobre o pacote legislativo autárquico. Os progressos assinalados desde 2018 são positivos. Os extremos que assumiram a linha da frente já demonstraram não ser um bom caminho. Resta o caminho da convergência, do diálogo institucional, da colocação dos interesses dos angolanos acima de quaisquer outros. Não tenho dúvidas de que está ao nosso alcance concluir o pacote legislativo autárquico, assegurando que a Assembleia Nacional cumpra as suas responsabilidades neste domínio. Por outro lado, o fortalecimento da nossa democracia passa também por uma maior afirmação institucional. Não há democracias fortes sem instituições fortes. É nossa missão comum, aqui no Parlamento, continuar a trabalhar para que a nossa Assembleia Nacional seja cada vez mais uma instituição forte e respeitada. Começando por cada um de nós que foi eleito para fazer parte de um órgão de soberania. Respeitar e dignificar esta casa é a nossa primeira obrigação. De todos, dos deputados aos funcionários parlamentares. Representaremos melhor os nossos concidadãos se trabalharmos juntos para a elevação contínua da dignidade da Assembleia Nacional. O esforço para a contínua elevação da dignidade do nosso Parlamento passa também e fundamentalmente pela nossa capacidade de assumirmos as nossas responsabilidades constitucionais no quadro do princípio da separação e interdependência de funções. Assumir as nossas responsabilidades é não ousar fazer mais do que a Constituição permite, nem aceitar fazer menos do que a Constituição orienta. Um Parlamento digno e responsável e respeitável é também um Parlamento que respeita os demais órgãos de soberania e com eles coopera para a construção do bem comum. A estabilidade do Estado é um valor de que não devemos abdicar. Tal não significa preterir, nem tampouco diminuir a responsabilidade parlamentar de fiscalizar a ação do Poder Executivo nos termos da Constituição e da lei. Reafirmar a democracia pluralista, gerir as divergências contextuais, formar a vontade coletiva do modo mais consensual possível e preservar sempre a estabilidade é uma equação possível e necessária. Um país como o nosso, que vivenciou 5 séculos de colonização e 27 anos de conflito entre irmãos após a independência, tem muito tempo perdido para ser recuperado. É por isso
que, sem prejuízo da fluidez do funcionamento do sistema democrático, não nos podemos dar ao luxo de permitir que vontades partidárias impeçam a construção da vontade coletiva capaz de satisfazer os anseios dos nossos concidadãos. Para defender a igualdade entre todos e uma cada vez maior inserção da mulher na sociedade, somos parte do mesmo Estado, sendo de realçar o papel central do grupo de mulheres parlamentares. Para lutar contra a violência doméstica e salvaguardar o direito das crianças, somos parte do mesmo Estado. Para estar com os jovens, dialogar com eles, perceber as suas visões e as suas aspirações, somos parte do mesmo Estado. Para reforçar a cidadania, colocar o Parlamento mais próximo e ao serviço dos cidadãos, não somos diferentes. Não somos diferentes quando se trata de defender cada vez mais a justiça social, a melhoria contínua da qualidade de vida dos angolanos e a redução da pobreza. Aqui somos apenas angolanos. No fundo, o alicerce do Parlamento e, portanto, a sua condição e razão de existência e de subsistência está na sua capacidade de representar materialmente os cidadãos. Ou isso acontece, ou o Parlamento não cumpre a sua função. É por isso que conto com o dinamismo e a entrega de todos os deputados e com o trabalho organizado e estruturado de todas as comissões de trabalho especializadas para assegurarmos que o nosso Parlamento seja sempre digno do mandato de representar os cidadãos angolanos. Caros colegas deputados, povo angolano, o mundo em que vivemos é uma aldeia global em reconfiguração acelerada. No meio de tantas incertezas, duas certezas parecem claras. A ordem mundial dos últimos 70 anos, tal como a conhecemos, já não existe. E a que lhe substitui ainda não existe. As regras da nova ordem mundial ainda não foram escritas e, à semelhança do que aconteceu com a ordem saída da Segunda Guerra Mundial, podem ser escritas apenas por alguns. É neste quadro de reconfiguração global, reposicionamento e realinhamento das grandes potências e da geopolítica em geral, que a nossa diplomacia parlamentar tem de ser lúcida e visionária. Mantendo-se as tendências atuais, o que aí vem é um acirrar das disputas hegemónicas, estabelecendo-se novas pontes e novos muros em função dos interesses de cada um, podendo ter como consequência uma maior concentração da riqueza global nas grandes potências e uma cada vez maior concentração da inovação e do avanço tecnológico em alguns países. A colonização, que outrora se fazia com presença física, pode assumir novas feições, passando a ser feita a quilómetros de distância. Fenómenos como o desemprego e a imigração não podem ser vistos dissociados dessas tendências mundiais. Estar atentos a esses fenómenos é essencial para que não tenhamos que travar, em breve, novas lutas contra novas formas de colonização, mesmo que outros nomes lhes sejam atribuídos. Não nos podemos cansar, por isso, de erguer as nossas vozes a favor de uma reconfiguração da ordem mundial que reserve à mesa espaço digno para o Sul global e que seja capaz de assegurar a defesa permanente e intransigente dos interesses do continente africano. Uma diplomacia parlamentar ativa a favor da paz no mundo, clara na defesa do desenvolvimento sustentado e equilibrado e firme na afirmação dos nossos interesses, deverá continuar na nossa agenda. Caros colegas deputados, povo angolano, celebramos há escassos dias o 50º aniversário da nossa independência, marco importante da história do nosso país. Neste ano,
em que combinamos reflexão e celebração, exaltamos os feitos de muitos filhos da nossa pátria, relembramos a nossa trajetória e refletimos sobre o nosso futuro coletivo. Temos também a oportunidade soberana de reavivar o nosso eu coletivo, o nós angolanos, a partir desta instituição que é, também ela, a concretização de um dos sonhos da luta pela liberdade. A Constituição angolana começa no preâmbulo e termina no seu anexo 3º. A primeiríssima expressão do preâmbulo é nós, pronome pessoal da primeira pessoa do plural. O anexo 3º contém um hino nacional, cujos verbos são todos conjugados no plural. Longe de coincidências insignificantes, esses dois aspectos são uma expressão viva de um desejo de nação. Uma nação construída por todos e para todos. A Assembleia Nacional é, pois, o espaço por excelência do nós, lugar de afirmação da liberdade, onde se encontram representadas as diferentes vontades e todas as esperanças da democracia. O local da pluralidade de ideias e da construção da nossa vontade coletiva. Aqui constituímos e construímos o nós. É também por isso que presidir a Assembleia Nacional é a maior honra da minha vida. Aceito e assumo esta função ciente da responsabilidade que acarreta, com a humildade de quem se considera um entre 220, com noção de que faço parte de uma geração que nasceu depois da independência, sendo dela um fruto, e com a firme convicção de que esta é mais uma oportunidade para servir a pátria que amo. Conto com todos os colegas deputados e com todos os funcionários parlamentares para juntos continuarmos a servir o nosso país e a dignificar a nossa casa da democracia. Bem-aja.